Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, este canal que se esmera no estudo, no ensino da palavra do Senhor. Então, juntos, vamos aprender no livro de Deus. Aqui, principalmente esta carta aos Efésios, que nós estamos estudando, alguns versos dela. O apóstolo tratou com profundidade a nossa redenção, os nossos direitos perante Deus, e é claro, a gente verá lá no final da carta também os nossos deveres. Mas aqui ele estava, por um lado, feliz, muito feliz, porque ele ficou sabendo no seu relatório que a igreja tinha fé no Senhor Jesus Cristo. Isto era o básico para ele, isto deve ser o básico para nós. A gente nota nas cartas apostólicas a ênfase ao Senhor Jesus Cristo, como que os apóstolos zelaram desde o princípio, mostrando que o caminho da vitória, o caminho do perdão dos pecados era Jesus. E a gente vê que no verso 7, depois que ele fala da nossa eleição, da nossa predestinação, ele mostra que tudo isto foi nos dado gratuitamente pelo amado, isto é, pelo Senhor Jesus Cristo, e ele entra numa intensidade muito grande. Ele fala no qual fomos redimidos, fomos perdoados pelo seu sangue. Isto é, o derramar do sangue de Jesus é a garantia do perdão de nossos pecados. Então, ele feliz que aquela igreja estava firmada no Senhor Jesus Cristo, mas não só isto, era uma igreja também que se importava com os irmãos, eles viviam, na realidade, um cristianismo fraterno. E aí ele continua dizendo, capítulo 1, verso 16, ele disse, olha, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Olha que lindo! Fazendo menção de vocês nas minhas orações. E olha a direção da oração dele. Ele não ficava fazendo uma oração a esmo, mas ele tinha um direcionamento perfeito nas suas orações. Nesta aqui, ele mencionou atributos magníficos de Deus. Ele chamou Deus, ele declarou
que Deus é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Embora eu diga que essa declaração desses atributos magníficos de Deus sejam lindos, nós estamos admirados com estas declarações do apóstolo, mas tem aqueles opositores à divindade de Jesus, eles ficam questionando, e tem aqueles que não questionam, mas ficam confusos. Mas como pode ser isto? A gente prega, a gente ensina, a gente crê que Jesus é Deus, como que Paulo está dizendo aí, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existem dois deuses, o Pai e o Filho, Deus e Jesus. Abramos os nossos corações, abramos as nossas mentes. Jesus, que tinha as duas naturezas, assim como ele era Deus, ele era homem. E nas cartas aqui, principalmente quando o apóstolo fala o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está mencionando um só Deus. Jesus Cristo aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, é mencionado como homem. Então, Jesus, como homem, ele sofreu as mesmas fraquezas que nós, humanos, sofremos. Ele sentiu dores, ele sentiu canseira, ele sentiu fome, ele foi tentado em tudo. Paulo fala isso lá na sua carta aos Hebreus, que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, quando o apóstolo fala o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando do Deus Todo-Poderoso, ele está falando do Pai e Jesus como Filho, Jesus como homem. Ele tinha Deus também, como nós temos. Ele lembra que ele fazia as orações no seu ministério. Lembre que ali, diante do túmulo de Lázaro, ele, ao orar pela ressurreição de Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que sempre me ouviste. Pai, tu sempre me ouviste. E lá em Mateus capítulo 6, verso 10, ele disse: quando orardes, dizeis assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Então, se fosse para usarmos, aliás, se tivéssemos espaço e tempo para mencionarmos as orações de Jesus, ele sempre invocando ao Pai, ele sempre invocando ao Deus Todo-Poderoso. Então, compreendamos esta postura apostólica, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, além de ser ele o Todo-Poderoso, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Pai da glória. Aleluia! Note que
quantos atributos! Imaginem o Pai da glória, tudo de belo, tudo de resplandecente, tudo que manifesta beleza está em Deus. Lembre que lá no tabernáculo, quando Moisés terminou aquela obra, quando foi para os sacerdotes entrar para o tabernáculo, a glória de Deus se manifestou, encheu-se ali de fumaça, que era difícil para o sacerdote entrar. Quando você lê Apocalipse capítulo 15, quando vai sair lá do tabernáculo de Deus no céu, os 7 anjos com as 7 taças dos últimos flagelos da ira de Deus, também a glória de Deus se manifesta ali. Ninguém podia entrar. Então, temos que saber que o nosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. O nosso Deus não é feito por mãos de homens. O nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. O nosso Deus, para encontrar com ele, ele que é chamado aqui o Pai da glória, para encontrarmos com ele, não precisamos viajar quilômetros, não precisamos ir longe para encontrá-lo. Nós encontramos no recesso da nossa casa, nós o encontramos na rua, no nosso trabalho. Aliás, ele habita em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, concluindo o vídeo, o apóstolo apresentou à igreja de Éfeso, ele apresentou a mim, ele apresentou a você que faz parte da igreja de Deus, ele nos apresentou pedindo àquela igreja, pedindo para nós espírito de sabedoria, espírito de revelação. No vídeo seguinte, nós iremos saber por que Paulo pediu para a igreja o espírito de sabedoria, o espírito de revelação. Mas isso a gente vê amanhã. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, a ti toda a glória, aleluia, por te conhecer e saber que tu és o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, tu és o Pai da glória, tu és o tudo em todos. Amém e amém.